Primeiro, um pouco de contexto. Isso aconteceu comigo cerca de uma semana atrás, no meio da noite. Sou um homem de 27 anos e moro sozinho em uma pequena casa, de um quarto apenas, em uma área rural de Idaho. Nunca fui do tipo que gosta das cidades, nem do tipo que gosta de estar cercado por muitas pessoas. Eu apenas queria uma vida tranquila, por isso escolhi esse estado. Na semana passada, vivenciei algo, enquanto estava sozinho em casa, que eu precisava escrever sobre. Eram cerca de 8 da noite e eu estava em casa, fazendo faxina, quando ouço a campainha da minha máquina de lavar, sinalizando que minhas roupas estavam prontas. Minha lavadora e secadora estão localizadas no porão da minha casa, então desci lá, acendendo a luz enquanto descia as escadas. Foi quando percebi algo estranho. Uma das prateleiras do porão estava agora caída, com várias das minhas ferramentas espalhadas pelo chão. Isso era estranho, pois a prateleira era bastante resistente, mas era mais estranho ainda porque eu não a ouvi cair. Não sei. De qualquer forma, eu a endireitei e continuei a minha lavagem de roupas. Fui tirando as roupas da máquina e as coloquei na secadora. E no momento em que fiz isso, a prateleira atrás de mim caiu, causando um barulho muito alto. Eu me virei imediatamente para a direção de onde a prateleira havia caído, e ali, ao lado dela, estava um homem alto e magro, com um sorriso perturbador. Ele usava uma camisa branca, calças folgadas, e parecia simplesmente sem vida, como se estivesse extremamente cansado. Eu não tinha certeza do que era, mas algo nesse homem me deixava realmente arrepiado. Assim que pus os olhos nele, soltei um "Quem diabos é você?" em um tom assustado e irritado. Ele não deu nenhuma resposta, apenas ficou ali me olhando, fixamente, como se estivesse encarando minha alma. Pensando que ele poderia estar sob efeito de drogas, perguntei calmamente se ele precisava de ajuda, ou se estava perdido. Mesmo com minha abordagem calma, ele ainda não falou absolutamente nada, nem se moveu. Sem saber o que fazer, liguei para a polícia e relatei minha situação. Eles disseram que enviariam alguém, mas que poderia levar algum tempo, devido à distância da minha casa para o centro da cidade. Depois de desligar, o homem ainda continuava me encarando com seus olhos cansados, sem fazer nada aparentemente. Então, depois do que pareceu uma eternidade, ele simplesmente virou-se e subiu as escadas, e depois saiu pela porta dos fundos. É claro que eu o segui, mas ele continuou caminhando para longe da minha casa, e depois desapareceu na escuridão da noite. Não há nenhuma casa ou outra forma de civilização por vários quilômetros à minha volta, então fiquei confuso sobre quem ele era, ou como ele chegou aqui. Ele não voltou desde então, e embora tenha sido uma experiência bastante assustadora, estou feliz que seja desse jeito. Quando eu tinha cerca de 15 anos, minha família e eu nos mudamos para uma casa grande. Era uma casa relativamente nova, com 3 quartos, 5 banheiros, garagem e até mesmo um porão espaçoso. Ambos os meus pais trabalhavam na área médica e passavam várias horas fora de casa durante a semana. Isso significava que eu ficava sozinho em casa a maior parte do meu tempo. Eu adorava ficar sozinho, pois gostava de me ver como alguém maduro e adulto. Na época, morávamos em uma área um tanto rural de Knoxville, Tennessee. Aqueles que já estiveram ou vivem em Knoxville provavelmente entendem do que eu estou falando. Embora fosse uma cidade agradável, a taxa de criminalidade era alta, e durante essa história eu tive um vislumbre do que isso significa. Uma noite, eu tinha que voltar para a casa da escola e meus pais estavam no trabalho. Infelizmente isso foi por volta do período em que a Covid ainda estava em alta, então meus pais tiveram que trabalhar ainda mais. O eu de 15 anos começa imediatamente a jogar Call of Duty para curar do meu tédio. Jogo algumas partidas por algumas horas antes de subir para o meu quarto e tirar uma soneca. Acho que dormi por cerca de 2 horas antes de acordar com um barulho vindo da cozinha. Olhando para trás, parecia um barulho de objetos batendo, como quando se move coisas ao redor. Eu desperto e olho para o meu relógio. Eram cerca de 19 horas, 7 da noite. Eu estava genuinamente irritado com esse barulho, e coloquei minhas sandálias e depois desci as escadas para ver o que era. Eu virei a esquina do corredor bem devagar, e o que vi me gelou até os ossos. Lá na cozinha estava uma mulher vasculhando nossa geladeira. Ela estava de costas para mim, então não podia me ver ou saber que eu estava ali. Para fornecer um pouco mais de detalhes, ela não era nem um pouco agradável de se ver. Parecia que ela era uma pessoa sem teto, e olhando agora, tenho quase certeza de que era isso mesmo. Ela estava usando shorts rasgados, uma regata e algum tipo de pulseira.
Coloquei as mãos sobre a boca e fui lentamente subindo de volta as escadas. Por mais que eu quisesse e precisasse chamar a polícia, não podia fazer isso, pois o único telefone fixo que tínhamos estava perto da cozinha. Em vez disso, tive outra ideia. Meus pais eram muito amigos dos vizinhos que moravam um pouco mais para baixo daquela rua. Então decidi ir até lá para ligar para a polícia. Obviamente, não poderia sair pela porta da frente. Então fiz o que qualquer outra pessoa faria. Abri a janela do meu quarto e comecei a reunir coragem para cair lá embaixo. Quando finalmente consegui, aterrissei no chão com apenas um tornozelo torcido, e depois segui em direção aos vizinhos, onde expliquei o que havia acontecido. Eles, é claro, que me deixaram entrar imediatamente para usar o telefone e ligar para a polícia. Enquanto isso, eles fizeram uma ligação para o hospital onde meus pais trabalhavam. A polícia acabou chegando muito mais rápido do que eu imaginava e foi até a minha casa. Em menos de 1 minuto, eles saíram com uma mulher magra, cansada e de idade avançada algemada. No entanto, ela não tentou fugir ou resistir à prisão. Ela parecia neutra em relação a isso, como se tivesse aceitado sua derrota. Acontece que minha teoria estava correta afinal. Ela era uma mulher sem teto, perigosa, que havia invadido várias casas na área. Meus pais voltaram para casa logo depois, e então conversaram com a polícia, que também nos recomendou a instalação de câmeras. No dia seguinte, meu pai saiu e instalou um sistema de segurança de alta tecnologia ao redor da casa. Surpreendentemente, a história não terminou aí. Foi apenas algumas noites atrás que mencionei os incidentes para minha mãe. Perguntei se ela se lembrava disso. Seus olhos se arregalaram, com uma expressão de medo e preocupação. Quando perguntei o que estava acontecendo, ela me fez sentar, segurou minhas mãos e disse que ia me contar algo que eu não sabia. Quando ela e meu pai estavam conversando com os policiais naquele dia, os policiais mencionaram algo que os chocou até o âmago. Quando entraram na minha casa, encontraram uma mulher parada ao lado de fora da porta do meu quarto. Em sua mão, ela segurava uma das facas da nossa cozinha. Digamos apenas que, se eu não tivesse pulado pela janela, as coisas provavelmente não teriam terminado bem para mim. Felizmente não tivemos mais invasões até hoje, e eu espero que continue assim. Quando eu tinha cerca de 18 anos, fui demitido do meu emprego como assistente de vendas em meio período. O motivo da minha demissão foi que a empresa estava falindo e não conseguia mais pagar seus funcionários. Na época, meus pais me obrigavam a dividir o aluguel e outras despesas da casa com eles. E como eu não tinha mais emprego, tive que encontrar um novo. Procurar um emprego estava sendo um incômodo, e não ajudava o fato de que não havia muitos empregos de meio período disponíveis. Além disso, eu também era estudante universitário, o que só aumentava o estresse. As semanas se passaram e eu ainda não havia conseguido um emprego estável. No entanto, isso mudou quando um dos meus amigos me ligou perguntando se eu poderia cuidar de seu cachorro, pois ele iria tirar férias naquela semana. O motivo dele me escolher foi porque a pessoa que costumava cuidar do seu cachorro havia se mudado para um outro estado, e ele não ia conseguir encontrar mais ninguém tão rápido. O pagamento seria de $600 por 3 dias, o que seria suficiente para me manter, mas ainda significava que eu teria que encontrar um emprego estável muito em breve. Desesperado por qualquer tipo de remuneração, aceitei a oferta e concordei em cuidar do cachorro dele. O nome do cachorro dele era Jam. Ela era uma linda pastora alemã, com a personalidade de um urso de pelúcia. Cheguei à casa dele onde ele havia deixado uma lista com todas as regras: alimentá-la em determinado horário, deixá-la sair a cada 2 horas, levá-la para passear, etc. Basicamente as responsabilidades comuns de se ter um cachorro. Cuidar de um cachorro pode parecer fácil, mas pode se tornar estressante depois de um tempo, quando você precisa constantemente deixá-lo sair para passear. A primeira noite transcorreu tranquilamente, sem acidentes, e eu segui todas as regras da lista. No entanto, foi na segunda noite de cuidado do cachorro que algo aconteceu que me deixou completamente chocado. Para dar um contexto, eram cerca de 8 ou 9 horas da noite. Eu havia pedido comida e estava assistindo a um filme com a Jam deitada ao meu lado. Em determinado momento durante o filme, ela se levanta, ergue as orelhas e inclina a cabeça, como se tivesse visto ou ouvido algo. A casa ficava próxima a uma área arborizada, então eu imaginei que poderia ser um esquilo ou algum outro animalzinho. No entanto, logo em seguida ela começou a olhar ao redor, e depois começou a latir na direção do corredor. Quase imediatamente ela salta do sofá e corre para o corredor. Nesse ponto comecei a ficar um pouco preocupado, pois não sabia para o que ela poderia estar latindo. Curioso,
eu sigo a cachorra e vejo que ela está latindo para a porta que leva ao porão. Eu nem sonhava em abrir aquela porta. Em vez disso, a puxei para longe. No entanto, ela não estava disposta a obedecer. Ela empurrou a porta e fugiu escada abaixo. A escuridão enchia o porão, então peguei meu celular para iluminar o caminho. Isso foi antes dos celulares terem incorporado lanternas, então eu usei a tela para iluminar o caminho lá embaixo. Depois de tatear no escuro, encontro um interruptor de luz e vejo a Jem sentada ao lado de uma pequena porta de armário. Era uma daquelas portas com ranhuras transparentes, então conseguia ver um pouquinho do interior. Com muito cuidado, me aproximo da porta, puxando a cachorra para longe, mas não antes de dar uma olhada rápida lá dentro. Olhando de volta para mim, havia um olho. Fingindo não perceber, arrasto a cachorra dali e corro para a sala de estar, para ligar para a polícia. Faço o possível para sussurrar no telefone, pois não quero fazer barulho. No entanto, mesmo sendo tão silencioso, não adianta, pois a Jem continua latindo sem parar. O som das sirenes ao longe foi uma música para os meus ouvidos. Enquanto isso, comecei a escutar a pessoa lá embaixo, começando a subir os degraus de madeira do porão, batendo lentamente nas paredes, como se fosse uma maneira de me assustar ainda mais. Ao mesmo tempo, a cachorra continuava latindo freneticamente. Os policiais chegaram rapidamente e encontraram o que parecia ser um cômodo secreto no porão. Nem eu nem meu amigo tínhamos conhecimento desse cômodo. Nem mesmo sabíamos para que ele servia. Nosso melhor palpite era que fosse algum tipo de adega que era usado antigamente. Meu amigo me pagou um extra pelo transtorno e eu nunca mais cuidei do cachorro dele. Não tenho certeza se a polícia encontrou o homem depois disso, ou se há a possibilidade de que ele ainda esteja por aí em algum lugar. A pior parte de tudo isso é que haviam vários motivos para acreditar que aquela pessoa estava escondida naquele quarto há vários meses. Lá dentro, os policiais encontraram itens roubados, latas de cerveja, comida e até mesmo um saco de dormir. Meu amigo decidiu se mudar depois disso, pois ele e sua família não conseguiam se livrar da paranoia.